Eis aqui uma descrição de um leitor ativo. Começo lendo o título, Ode ao Tomate, e penso: o que é ode? Imagino que seja algum tipo de poema, pois vendo o formato do texto, parece ser um poema. Procuro o significado na internet e acho a explicação. Ode ou hino derivam do grego e significam canto. Ode é um poema que exalta algo e hino que glorifica a pátria. A explicação não me deixa completamente satisfeita, pois não sei direito o que significa exalta. Deixe-me ver. Recorro novamente à internet e consulto o dicionário online. Exaltar significa tornar alto, levantar, engrandecer, glorificar, celebrar. E assim entendo que Ode ao Tomate deve ser um poema que celebra o tomate. Acho a ideia de celebrar um tomate meio estranha. Penso nas pessoas comprando tomates nos mercados, cozinhando-os e comendo-os. Tudo me parece muito comum e simples, nada de especial. A minha curiosidade sobre essa ode aumenta. Como será que o autor vai celebrar um simples tomate? Com essa curiosidade, começo a leitura. A rua enche-se de tomates. Logo começo a imaginar uma rua com barracas, cheias de tomates. Continuo a leitura e imagino o sol forte de verão. Até começo a sentir o calor. Em seguida, imagino o raio do sol batendo em cima dos tomates. Alguns amadurecidos estão até rompidos e seus sucos escorrendo. A minha imagem do tomate se intensifica quando leio que ele invade as cozinhas. O verbo invadir tem um significado muito forte, violento. A palavra invasão me faz lembrar a invasão de soldados em guerras e fico um pouco preocupada. Será que o tomate vai provocar algum tipo de violência? Mas logo descubro que não, pois uma vez dentro da cozinha, o tomate fica apenas repousado entre outros objetos da mesa. Acho interessante o uso das expressões invadir e sentar-se repousado para um tomate, tendo em vista, é claro, que tomate não é uma pessoa. Mas espere um pouco. Acho que já ouvi a professora de língua portuguesa explicar isso. Personificar. Se não me engano, foi essa a palavra que ela usou. Verifico na internet e acho uma explicação semelhante a essa. Personificação pode ser descrito como uma figura de linguagem em que um objeto inanimado é personificado ao atribuir características humanas e qualidades para isso. É isso mesmo. O poeta está personificando o tomate. Acho que a personificação do tomate realmente dá vida a ele. Acho também interessante o contraste entre a invasão do tomate, que traz uma imagem violenta, e o resultado da invasão. O tomate se senta em repouso. Penso, o tomate entra nas cozinhas meio violentamente, mas fica sentado em repouso para ser comido, como se tivesse conformado com a situação.
Continuo lendo e noto que o tomate irradia luz. Tem majestade benigna. Puxa, como esse tomate tem dignidade! Ele brilha com a sua própria luz e tem até majestade, ou seja, aparência nobre. Mas não tenho muita certeza do que significa benigna. Volto mais uma vez ao dicionário online. E assim, cada vez que encontro uma palavra que não tenho certeza do seu significado, consulto o dicionário. Também deixo a minha emoção correr livre. Fico impressionada quando leio que o tomate vai ser assassinado com faca. Acho interessante como Neruda consegue transformar, com suas palavras, uma ação tão simples do dia a dia de qualquer pessoa em uma ação inesquecível e cheia de emoção. Imagino o corte acontecendo bem devagar, em câmera lenta. Enquanto a faca vai afundando, o suco vermelho do tomate vai escorrendo. O exagero dramático traz até um aspecto cômico à cena, pois afinal estamos falando de cortar um simples tomate. Dou um sorriso e penso: com certeza, na próxima vez que cortar um tomate, vou lembrar desse poema. Quando Neruda menciona as saladas do Chile, penso: qual será o tipo de salada que os chilenos comem? Será que é parecida com a nossa? Alface, cebola e tomate? Logo descubro, pois os outros ingredientes começam a aparecer. Primeiro a cebola, depois o azeite, o sal e a pimenta. A imagem da salada na minha cabeça vai se enriquecendo com a entrada de cada ingrediente. Gosto da imagem da cebola clara se casando com o tomate. Que imagem bonita! Imagino que Neruda gostava de comer tomate com cebola. Essa combinação devia deixá-lo feliz, como um casamento que traz alegria. Concordo com o poeta. O tomate e a cebola combinam muito bem. É uma união perfeita. Mas gosto mais ainda da imagem do azeite se deixando cair sobre as cebolas e os tomates para celebrar a união deles. Imagino o azeite escorrendo na superfície da cebola e do tomate e acho o uso da palavra celebrar muito bem escolhido, pois o sabor do tomate com a cebola não seria tão bom sem o azeite. E digo mais, seria como um casamento sem convidados. Realmente é sem graça. Os preparativos da comida continuam até a chegada do assado. O meu nariz começa a fuçar à procura do cheirinho do assado. Lembro da minha mãe com uma travessa de assado na mão entrando na sala do jantar. E aí então acho que chegamos ao clímax do poema. Penso que finalmente chegou a hora de comer. A minha boca se enche de saliva. Mas noto que o poema volta a focar no tomate. Então, o mais importante não é o assado. E faz todo sentido. Afinal, o poema é uma ode ao tomate. O tomate que nasce na natureza. Penso no presente que a natureza nos oferece sem hesitar nem um pouquinho. É assim que leio o poema, palavra por palavra, pensando no significado de cada palavra, como ela é usada
e a imagem que ela traz à minha cabeça. Leio devagar para dar tempo de relacionar o que estou lendo com as experiências e os conhecimentos que já tenho. Quando termino de ler o poema, penso no seu significado. Um poema sobre o tomate, que é um fruto simples. Ele não é dos alimentos mais caros e é fácil de achar. Compramos, cozinhamos ou não, e comemos os tomates a qualquer hora. Mas nesse poema, esse fruto simples e a sua preparação se transformam em algo nobre, algo inesquecível e cheio de emoção. Penso como Neruda nos faz notar o valor das coisas simples do dia a dia e também o que a natureza nos oferece. Neste sentido, eu poderia entender esse poema como uma celebração das coisas simples da vida e da natureza. Penso na pessoa Pablo Neruda, um comunista preocupado com as vidas dos trabalhadores, e sinto que a celebração das coisas simples faz sentido. Continuo pensando. Gostei desse poema? Por quê? Como será que ele me afetou? Será que vejo a vida de forma diferente depois de ter lido esse poema? De uma certa forma, sim. Essa ode me mostrou uma maneira diferente de olhar as coisas e os acontecimentos simples do cotidiano. E gosto desse olhar, pois essa ode me fez lembrar o lado energético, bonito e sensual da vida. Ainda não paro de pensar. Será que existe alguma outra forma de entender esse poema? Será que ele carrega alguma mensagem política? Algo relacionado com a história do Chile? Com a colonização? O que o tomate poderia estar representando? Penso nesses temas e releio o poema. Tento relacionar o tomate e os outros ingredientes com os trabalhadores, com o povo chileno, com as pessoas simples. E a faca? E as pessoas que preparam e comem a salada? O que elas poderiam representar? Assim, vou pensando mais a fundo sobre o que li e continuo relendo e pensando e relendo. Estudo mais sobre o poeta Neruda e a história do Chile e continuo pensando. Ler é esse processo de pensar e de relacionar com outros conhecimentos e experiências e procurar significados sobre o que leu. Não existe uma única forma de interpretar um texto, pois o conhecimento e a experiência de cada pessoa são diferentes. Mas ler, principalmente literatura, é, acima de tudo, um prazer. É um divertimento. É importante pensar a fundo, mas também é importante não esquecer de sentir o prazer. Por isso, às vezes, releio o poema apenas para desfrutar das imagens, o uso das palavras, o humor e a energia que ele traz e retorno a pensar. Talvez o intuito de Neruda com esse poema tenha sido simplesmente celebrar a vida.
E com esse pensamento, vou à cozinha preparar a minha saladinha preferida.